Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo, embora à distância, está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que hoje está em Itália, em reunião de diretores da AIS, mas que faz questão, mesmo assim, de nos acompanhar via internet e que nos vai comentar também os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Falar de massacre ou de um atentado a um campo de refugiados é o pão nosso de cada dia. Todos os dias, neste país há gente que morre. Há mulheres que são massacradas, há crianças que são torturadas, há pessoas que são violadas, há militares que morrem, há pessoas, há civis, todos os dias. Este homem é um missionário comboniano e está a descrever uma situação dramática. Ele fala de um país onde todos os dias há ataques, há mesmo massacres em campos de refugiados, há gente que morre, há mulheres e crianças violentadas. Mas que país será este? Basta pensar em alguns dos conflitos da atualidade para se perceber que a resposta é incerta. Estará a falar da Ucrânia, de Myanmar? Estará a falar da faixa de Gaza? Estará a falar da Nigéria, dos Camarões, do Sudão? Não. Este homem, o padre Marcelo Oliveira, está a falar, sim, da República Democrática do Congo. Infelizmente, este país é palco de atrocidades sem fim, de ataques a populações indefesas, do roubo, a palavra é mesmo essa, do roubo sem fim das riquezas incríveis que se escondem no seu subsolo e que são a causa também da desgraça deste povo. As palavras deste missionário vão ajudar-nos hoje a perceber um pouco melhor a dor e as angústias dos que vivem na República Democrática do Congo e vão-nos permitir denunciar também alguns dos atropelos aos direitos humanos que acontecem nesta região do globo. Tudo isto vai ser, claro, um dos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país. Vamos até ao Paquistão. Na semana passada, não sei se recordam, nós falámos aqui deste país a propósito da morte de um cristão acusado falsamente de blasfémia. E hoje vamos voltar ao Paquistão ainda por causa desta história, porque recebemos em Lisboa uma mensagem de um destacado dirigente da comunidade cristã paquistanesa, Joel Amir Swatra, a denunciar ainda este caso. Para já, importa recordar isto muito sumariamente, aquilo que aconteceu. Nós estamos a falar, Catarina, da morte de um cristão brutalmente agredido no dia 25 de maio. Sim, Paulo, estamos a falar de Nazir Masih, de 70 anos e que foi brutalmente então agredido a 25 de maio e que foi de tal forma agredido que, apesar de ter ido quase imediato para o hospital, acabou por não resistir aos ferimentos e acabou por falecer alguns dias depois, portanto a 3 de junho. Como o Paulo referiu, ele foi injustamente acusado de blasfémia, portanto ele foi acusado de ter queimado um exemplar do Alcorão. O que era mentira. Esta história ganhou, entretanto, ainda mais relevo, porque no dia seguinte à sua morte houve mais um caso de um cristão apanhado nas teias desta lei da blasfémia. E desta vez, Catarina, foi uma mulher. Sim, foi uma mulher, a Janila Jacob, que foi então presa pela polícia no dia 4 de junho, portanto em Lahore, também na sequência de uma falsa acusação de blasfémia, portanto é uma denúncia muito semelhante à que falámos anteriormente do Sr. Nazir. Entretanto, Joel Amir Swatra, um destacado membro da comunidade cristã paquistanesa, ele foi, por exemplo, deputado no Parlamento Provincial do Punjab, ele enviou para a Fundação AIS, em Lisboa, uma mensagem em que, a propósito de todos estes casos, procura também alertar o mundo para a situação intolerável de insegurança em que vivem os cristãos no seu país. Sim, Amir Swatra falou então destes casos. Ele descreveu o que aconteceu no caso deste cristão agredido selvaticamente e diz que o ambiente onde o crime decorreu, portanto na região de Sargodha, já apontava para uma agitação, para uma situação de gravidade. Isto deixando isto implícito, Paulo, que houve uma negligência por parte das autoridades que não souberam ou não quiseram lidar e tentar evitar depois tudo o que aconteceu a seguir.
Ele diz na mensagem que no dia anterior ao ataque já havia uma tensão no ar. Exatamente, Paulo, e é precisamente aí que eu quero chegar. Portanto, Joel Amir Soatra diz-nos que no dia anterior, portanto, ao ataque, portanto, no dia que foi no sábado, dia 25 de maio, já se sentia alguma tensão no ar. E isto via-se ao facto dos clérigos os clérigos muçulmanos terem anunciado, através das mesquitas locais, terem anunciado que um infiel, portanto, isto quer dizer um cristão, tinha cometido uma blasfémia. Portanto, como todos sabemos, Paulo, quando os altifalantes das mesquitas anunciam, deitam cá para fora informações deste género, é altamente provável que alguma coisa aconteça, para não dizer que quase sempre acontece alguma coisa de grave após estes anúncios. E neste caso foi a agressão brutal a um cristão que acabaria por não resistir aos ferimentos. Mas por que razão, Catarina, é que este cristão foi agredido? Bom, segundo Joel Amir Soatra, ele foi agredido por inveja. Portanto, ele tinha uma pequena fábrica de calçado e alguém que o queria prejudicar resolveu então lançar este boato, esta acusação de blasfémia. Neste caso, o que foi dito é que ele tinha queimado algumas páginas de um exemplar do Alcorão. Depois disso, Paulo, e com os clérigos muçulmanos a acirrarem as multidões e sem que a polícia tenha feito qualquer coisa para prevenir estes ataques, estes atos de violência bárbaros que acabaram por acontecer, podemos dizer então que este homem não foi só vítima de um assassinato, mas também foi vítima de um crime em que as próprias autoridades estão com as mãos sujas de sangue. Ataques, mortes, medo. No Paquistão, pertencer a uma minoria religiosa, ser, por exemplo, cristão, significa ter a vida quase sempre em risco. Principalmente para quem vive nos bairros mais humildes que crescem nas grandes cidades. A mensagem de Joel Amir Soatra, um destacado dirigente da comunidade cristã, ajuda-nos a perceber o que se passou com Nazir Gil Mazik e por que razão há este sentimento de medo e de impotência. Uma mensagem que vamos agora ler para si. A situação estava tensa desde antes do meio-dia. Uma multidão violenta atacou a fábrica e a casa da comunidade cristã em Sargodha. Este incidente resultou no espancamento brutal de Gil Mazi no dia 25 de maio e em danos materiais significativos. A multidão, incitada por estas acusações, tentou queimar as casas e prejudicar a comunidade cristã. As autoridades responderam com o envio de forças adicionais policiais e do exército para restabelecer a ordem. O acusado é um homem cristão que tem um pequeno negócio de fabrico de calçado. Para impedir o negócio, os seus rivais acusaram-no de ter queimado o Corão. A situação continua a ser de pânico em todo o país. É muito mais fácil acusar alguém e depois matá-lo. Isto continua a acontecer e os incidentes aumentam de dia para dia. Sinceramente, não há segurança para as minorias religiosas, nem sequer há esperança de proteção no futuro. Infelizmente, não é a primeira vez que isto acontece no Paquistão. Condenamos veementemente este ato de violência. Apoiamos todas as vítimas da intolerância religiosa e continuaremos a trabalhar para garantir a justiça e a harmonia na nossa sociedade. Após o incidente de Sargodha, outra cristã de Lahore, Jamila Jacob, foi acusada de blasfémia. Sentimos-nos realmente indefesos e estranhos no nosso próprio país, a terra pela qual os nossos antepassados deram a vida e se sacrificaram. A Constituição deu-nos liberdade de práticas religiosas e justiça para todos, mas tudo isso está apenas no papel. Praticamente após 7 décadas, ainda estamos a lutar para provar que somos pioneiros deste país. Agora temos apenas uma esperança na nossa fé, de que só Deus pode fazer algo por nós. Do Paquistão, da Ásia, vamos agora para a África, mais precisamente para o Sudão, um país em guerra e de onde nos chegam relatos incríveis de coragem. É o caso, por exemplo, de um sacerdote salesiano, Jacob Telekadan, que decidiu ficar no país, arriscando assim a sua vida
para ajudar precisamente a salvar algumas vidas. Ele estava em Khartoum, que é a capital do Sudão, quando Catarina começou a guerra. Precisamente, Paulo. Portanto, o padre Jacob Telekadem estava em Khartoum, era o diretor do Centro de Formação Vocacional de São José, quando a guerra começou então em Khartoum, no Sudão, portanto em abril do ano passado. Ele e os seus colegas tiveram então de abandonar o centro devido aos fortes bombardeamentos que estavam a acontecer sobre a capital Khartoum, mas enquanto alguns sacerdotes decidiram sair do país, o padre Jacob decidiu juntar-se então a um grupo de religiosas salesianas na sua residência em Dar Mariam, em Sarjara, uma localidade situada a cerca de 7 km de Khartoum, Paulo. E o que é que este sacerdote, que é de origem indiana, está a fazer concretamente nessa residência? Bom, Paulo, basicamente o padre Jacob está a ajudar as religiosas salesianas a dar abrigo, a dar subsistência, assistência a todos os deslocados de guerra que vão chegando a este centro. E como nós sabemos, Paulo, de outras situações que vamos relatando aqui nos nossos programas, todos estes deslocados de guerra são pessoas que estão em grande necessidade, sem nada, que estão assustadas e muitas delas precisam inclusive de cuidados médicos. Bom, eu imagino que a vida nesse centro, gerido pelas religiosas salesianas, seja por estes dias um autêntico caos. Sim, podemos dizer isso. Portanto, as informações que temos é que ao longo dos últimos meses centenas de pessoas, centenas de habitantes de Sarjara têm passado, têm-se refugiado então neste centro, onde as irmãs acabam por dar alguns alimentos e dão também alguns cuidados básicos que podem dar de momento. Além disso, Paulo, no Sudão, e como estamos a falar de uma região muito próxima da capital, de Khartoum, é cada vez mais escassos os combustíveis e isso torna muito difícil também a utilização de geradores que, como sabemos, são essenciais para poder fornecer eletricidade e também para poder fazer funcionar a bomba de água. Bom, mas isso revela também uma realidade terrível. É que sem combustível deve ser difícil até sobreviver às altas temperaturas que se fazem sentir nesta altura do ano no Sudão. Bom, esse é mesmo um dos problemas, Paulo. Por causa da falta de combustível é preciso então racionar o pouco que existe e por isso, com exceção de 2 horas diárias, Paulo, em que o gerador de facto está ligado para obter água, portanto, os habitantes locais têm de tentar sobreviver ao calor impiedoso, que chega muitas vezes a mais de 43 graus centígrados, recorrendo, portanto, a recursos mais básicos, como por exemplo as toalhas molhadas, borrifar o chão com água, isto tudo para tentar manter a temperatura o mais agradável possível, se é que podemos dizer desta forma. E quanto à alimentação, eu recordo que nós estamos a falar de um centro de assistência a deslocados da guerra no Sudão, um centro que é gerido pelas irmãs salesianas e que tem o apoio, neste caso, de um padre que recusou sair do país precisamente para ajudar estas religiosas. Quanto à alimentação, perguntava eu, a situação também não deve ser nada boa. Nada mesmo, Paulo. Portanto, a alimentação diária é feita à base de uma papa de farinha ou de lentilhas, ou então uma espécie de panqueca, Paulo, que ali é conhecida como kisra, portanto, que é feita de farinha ou de arroz, mas já há algum tempo que por ali ninguém tem acesso, por exemplo, a legumes, desde as cebolas, as batatas, portanto o mais básico possível, mas também não há acesso a fruta, a carne, a ovos, ou seja, por ali, Paulo, neste momento e por causa da guerra, estão todos subnutridos e muito fracos, e isto inquieta muito esta comunidade, esta pequena comunidade da igreja que está ali neste centro, especialmente todas as crianças e também os idosos, Paulo. Quantas pessoas são apoiadas pelas irmãs? Bom, Paulo, em junho do ano passado as irmãs estavam a alimentar mais de 300 pessoas por dia, entre cristãos e membros de outros grupos religiosos. Mas depois, em dezembro, o número começou a diminuir e neste momento serão a cerca de 80 pessoas por dia que estão então alojadas no centro e que estão a receber diariamente ajuda. A guerra no Sudão, uma guerra que é entre fações militares, entre generais e que começou em abril do ano passado, já terá causado mais de 30 mil mortos e cerca de 10 milhões de deslocados ou refugiados. Isto é qualquer coisa como toda a população de Portugal. Apesar destes números que são dantescos, mal se fala de facto deste conflito, como se estes mortos e estas pessoas em fuga simplesmente não existissem. Uma das poucas pessoas que constantemente fala da guerra no Sudão, apelando à paz, é o Papa Francisco. A última vez que ele falou do Sudão foi no dia 2 de junho. Cari fratelli e sorelle, vi invito a pregare per il Sudan, dove la guerra che dura da oltre un anno non trova ancora una soluzione di pace.
tacciano le armi e con l'impegno delle autorità locali e della comunità internazionale si porti aiuto alla popolazione e a tanti sfollati, rifugiati sudanesi possano trovare accoglienza e protezione nei paesi confinanti. E agora vamos falar das Honduras, um país do continente americano. E falamos das Honduras porque também neste país a Igreja tem desenvolvido um trabalho notável, nomeadamente junto das populações vítimas, por exemplo, dos traficantes de droga. E também, Catarina, das populações mergulhadas num ambiente de muita pobreza. Sem dúvida, Paulo, muita pobreza, uma qualidade de vida miserável, como por exemplo constantes apagões de eletricidade, mas principalmente temos de falar da violência dos maras, que são os violentos grupos que controlam o tráfico de droga. Portanto, a vida nas Honduras é difícil e a Igreja Católica procura estar também aqui, ao lado das famílias, desenvolvendo, apesar de todas as dificuldades, Paulo, e como o Paulo acabou de sublinhar, um notável trabalho pastoral junto à comunidade. Sim, e falamos também das Honduras no programa de hoje, porque Verónica Katz, que é responsável de projetos da Fundação AIS para a América Central, ela visitou recentemente este país, onde há muito por fazer e onde se nota também, e muito, Catarina, a falta de sacerdotes. Mas, para já, falemos então da pobreza. Sim, a pobreza. Portanto, as Honduras são o segundo país mais pobre de toda a América Latina, com cerca de 75% da população a que viver na pobreza e com elevados níveis de desigualdade. Uma pobreza que também não será alheia à violência dos grupos que controlam o tráfico de droga. É verdade, Paulo. Portanto, a nossa colega Verónica, depois desta visita às Honduras, fez-nos, de facto, um retrato preocupante da situação que encontrou e com destaque precisamente para esta violência dos maras, os tais gangues que atuam no mercado de droga e que são extremamente violentos. Bom, mas que grupos são esses? Bom, são grupos que controlam o lucrativo negócio de venda de droga, não é? Portanto, a Verónica falou deles como autênticos bandos que atuam neste país, mas que estão como que espalhados por toda a América Central e que se caracterizam então pela sua enorme violência, Paulo. Uma violência que está presente em todo o lado e que se faz sentir inclusivamente na vida cotidiana das famílias. Sim, é isso. Portanto, as Honduras são uma rota de trânsito, de tráfico de droga para a União Europeia e para outros países, e os maras hondurenhos são, de facto, quem controlam todo este negócio de tráfico, e isto está presente em todo o lado no país, Paulo, desde a sociedade, mas também nas famílias, como o Paulo acabou de referir. E depois há um outro problema, que é a falta de padres, a falta de vocações. Sim, esse é o outro problema, mais grave até, dos mais graves até, Paulo, e isso reflete-se no trabalho que é exigido a cada sacerdote, a cada religiosa. Porque nas Honduras, e só para que os nossos telespectadores tenham uma noção desta dificuldade, os padres dão assistência a 4 vezes mais pessoas do que, por exemplo, em França. Portanto, além disso, os níveis de educação são extremamente baixos, os transportes fora das cidades são praticamente inexistentes e são difíceis, e quase que não há formação nas paróquias. Obrigado, Catarina, por essa descrição tão pormenorizada das dificuldades que a Igreja enfrenta hoje em dia nas Honduras. E já que falamos em Igreja, de que forma a Fundação AIS tem procurado também ajudar a minimizar, de alguma forma, estas dificuldades? Bom, de muitas formas, Paulo. Nos últimos 5 anos, a Fundação AIS já financiou 65 projetos nas Honduras, no valor de quase 1 milhão de euros. Quase 1/3 destes projetos está relacionado, então, com a construção ou com a remodelação das paróquias, das capelas rurais e também de salões paroquiais. Além disso, Paulo, a AIS também tem enviado apoio ao nível de material catequético, como temos também enviado apoio para a aquisição de veículos para as missões, para a formação de agentes pastorais e seminaristas, além, claro, da ajuda de subsistência, quer a padres, quer a religiosas. Obrigado, Catarina. Estamos então a falar das Honduras, um país pobre, um país marcado pela violência também do tráfico da droga, que tem levado muitas pessoas a emigrar. A Igreja está presente junto dos que mais sofrem, junto das vítimas, por exemplo, dos traficantes, mas também junto das famílias que lutam pela sobrevivência no dia-a-dia e que tantas vezes, face a esta realidade tão dura, sonham apenas em emigrar. Como nos vai contar já de seguida, entre outros, a irmã Jacqueline, numa reportagem da Fundação AIS.
Hoje em dia, no nosso país, o governo não quer saber desta realidade pela qual passam as pessoas pobres. A violência é imprevisível. A República das Honduras tornou-se um ponto de passagem para o tráfico de drogas e isto tem levado à perda de muitas vidas, especialmente entre os jovens que acabam por emigrar. Famílias inteiras têm emigrado. Temos visto todas essas caravanas em direção aos Estados Unidos ou à Espanha. O que é que acontece com as caravanas? As pessoas juntam-se e, em algumas noites, podemos ver 500, 800 pessoas a partir. Isto acontece todos os dias. Se formos à fronteira, às zonas sem controlo por onde os imigrantes passam para evitar a alfândega, podemos ver que partem todos os dias. As caravanas, acima de tudo, são uma forma de mostrar a situação política do país e de realçar ou talvez demonstrar que não há oportunidades, principalmente para os jovens. As causas foram bem analisadas e são basicamente duas: pobreza extrema e violência. Vivemos num contexto de tumultos violentos. Quando um jovem é ameaçado, ou te juntas a nós ou se edita uma família, ou pagas ou sofres as consequências, as pessoas ou pagam, ou o jovem mete-se em sarilhos, ou são forçados a deixar o país. A maioria das pessoas está desempregada e tem de arranjar maneira de sobreviver, porque a vida é muito difícil no seu país. Talvez haja algumas oportunidades, mas não são suficientes. A Igreja, como tal, não tem meios para grandes projetos, para dar às pessoas condições que impeçam a imigração. Nós estamos mais inclinados a apelar ao governo e ao setor privado para que criem empregos, a fim de que os honduranhos não tenham de emigrar. O desenvolvimento na República das Honduras está dependente de políticas dirigidas para os pobres, assim como do capital privado e de empresas que investam na criação de emprego, porque o desemprego é um problema muito sério. Quando perguntamos quais são as preocupações dos honduranhos, são exatamente o desemprego e a grande diferença entre o custo dos bens alimentares básicos e o dinheiro. É por isso que recorrem à Igreja, porque sabem que aí podem encontrar várias formas de assistência pastoral social. É por isso que recorrem a ela, porque se sentem acolhidos, encorajados e orientados nas decisões que têm de tomar, como, por exemplo, emigrar ou não emigrar. Se decidirem emigrar, que seja em segurança, sabendo como ir, os direitos que têm, que documentos são necessários. Ao mesmo tempo, dizemos-lhes: pensa bem, podes arranjar outro emprego aqui. As pessoas olham, mas não veem. Há centenas, por vezes milhares de sem-abrigo nas ruas das grandes cidades, mas quase sempre as pessoas não os veem. Atrás de cada sem-abrigo há sempre uma história triste, por vezes trágica, uma história infeliz. Mas há também sempre um sinal de esperança. Em Lisboa ou no Porto, escondidos nas sombras das esquinas dos prédios, no meio dos jardins, atrás dos caixotes, há homens e mulheres que são quase invisíveis. São os últimos da sociedade. As pessoas podem passar por eles e não os verem, mas eles, todos eles, são preciosos para Deus. E são preciosos também para os voluntários, para os que saem todas as noites do seu comodismo para servir aos sem-abrigo, por exemplo, um pouco de pão, uma bebida quente e também um pouco de dignidade e amor. É assim
em Lisboa e no Porto, e é assim também em São Paulo, no Brasil. Uma história e protagonistas a que também está ligada a Fundação AIS. Me lembro de uma criança de rua que me disse: "Oh tio, tira eu desta vida que estou levando." Mas os missionários não que vêm dormem na calçada junto com nós. É bonito, é lindo. Muitas vezes as pessoas olham até com desprezo esses irmãos e não sabem que atrás de cada irmão tem uma história de miséria, mas também uma história de misericórdia, de bondade. Tem verdadeiras pérolas perdidas no lixo da cidade. O Senhor nos convida a procurar, no meio do lixo, pessoas que são preciosas para Deus. Se a cidade olhar para esses irmãos com olhos diferentes, eles podem transformar a nossa vida. Eu lembro de um homem que tinha um sítio praticamente parado, que estava até caindo aos pedaços. E a esposa dizia: "Vamos dar esse sítio para a Aliança de Misericórdia, precisam para acolher os irmãos de rua. Realmente às vezes faltam vagas, às vezes falta sustento para poder acolher e ajudar tanto. Muitos são doentes, precisam de curas médicas e de tantas outras coisas." Aí ele disse: não, este povo é perigoso, nunca vou fazer isso. De repente ele estava tomando um lanche com a esposa num barzinho na Praça da Sé, aqui do lado, e viu um pobre do outro lado que estava aquecendo um pouco de arroz, fervendo um pouco de arroz, uma lata suja, com alguns pedacinhos de madeira que davam o fogo. E ele se sentiu tocado. E ele, que dizia que nunca teria ajudado, pegou o pão, o lanche que tinha acabado de receber, de comprar, atravessou a rua e repartiu com o pobre. Naquele momento o pobre olhou, se comoveu e disse obrigado. Pegou um pedaço de pão e repartiu com mais 4 pobres que estavam lá. E aí este homem se converteu, começou a chorar e disse: eu que tenho tantas coisas, não consigo repartir. E esse pobre que acabou de receber um pedaço de pão estava com fome, mesmo com fome, repartiu com os outros. Os pobres são os nossos mestres. A partir daquele dia, aquele homem ofereceu o sítio. Acolhemos nesse sítio 70 irmãos de rua. E ele fez questão de vir passar o Natal conosco. Ele que tinha medo de aproximar-se. E naquele Natal ele chorava, na missa que celebramos no ar livre à meia-noite. E dizia: este é o primeiro Natal da minha vida. Hoje, pela graça de Deus, com a ajuda de tantos amigos também da Igreja que Sofre, da ajuda da Igreja que Sofre, temos 23 casas de acolhida para irmãos de várias idades e situação. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até. Porque o segredo da felicidade é fazer os outros felizes. Mas Deus te quer sorrir. Os sem-abrigo são pérolas perdidas no meio do lixo da cidade. O padre João Henrique, da Aliança da Misericórdia, instituição que é apoiada pela Fundação AIS, o padre João Henrique, que acabamos de escutar, representa este amor gratuito de todos os voluntários que em todas as cidades do mundo procuram resgatar, por exemplo, os sem-abrigo da miséria, da escuridão em que se encontram e que o fazem às vezes apenas oferecendo um sorriso, um gesto de carinho, um abraço. Esta história que nos chegou das ruas da cidade de São Paulo, no Brasil, é também um sinal de que não há impossíveis, de que o amor é sempre mais forte, que supera sempre o mal. E desta história tão cheia de esperança, vamos agora até à China. Vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história, dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja desta região do globo. Soubemos há dias que o beato Carlo Acutis irá ser canonizado pelo Papa Francisco. Jovem, adolescente, millennial, faleceu e deixou com ele uma obra
que hoje é explanada numa exposição que corre o mundo e que se chama Milagres Eucarísticos no Mundo. Tem a ver com a obra que este jovem deixou, ele que criou um blog onde foi reunindo os milagres eucarísticos que iam acontecendo um pouco por todo o mundo por se rezar a este jovem, houve milagres a quem ele foram atribuídos e por isso foi beatificado em 2020 e agora, após mais um milagre, irá ser canonizado. A notícia surgiu aqui em Macau com muita alegria por parte dos fiéis, sendo que a Associação Católica Cultural de Macau, que trouxe precisamente a exposição Milagres Eucarísticos no Mundo, falou através da sua diretora, Johnny Cheng, e esta responsável disse mesmo que é com grande alegria e já se esperava que o Papa Francisco viesse a tomar esta decisão, depois de ouvidos, obviamente, todos os serviços e principalmente o Dicastério para a Causa dos Santos da Santa Sé. Johnny Cheng, que referiu que após a exposição dos Milagres Eucarísticos no Mundo em Macau, foi lançado precisamente um livro sobre esse tema em chinês, sendo que o sucesso de vendas é tão grande aqui em Macau que irá ser lançada uma segunda edição. É a Diocese de Macau cada vez mais próxima da Santa Sé e também de todos estes movimentos e, felizmente, milagres que vão acontecendo um pouco por todo o mundo. À família de Carlo Acutis, apenas temos a desejar as maiores boas-aventuranças. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós temos ainda muito para lhe apresentar. Vamos conhecer, por exemplo, Marcela Simansky, que é uma colega da Fundação AIS, uma colega nossa que desempenha um papel essencial na sensibilização dos políticos e dirigentes das nações, nomeadamente na Europa, para a temática da liberdade religiosa e da perseguição aos cristãos. Vamos escutar a mensagem que o Padre Marcelo nos enviou desde a República Democrática do Congo e vamos ainda até à Síria, um país onde a vida continua a ser muito difícil para os cristãos. Mas tudo isto será apenas depois de um breve intervalo. Até já! ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you.
You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. В Запорожье на Львовском поезде мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое, директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. Recentemente houve uma conferência online organizada pela Universidade Nova de Lisboa sobre o tema da liberdade religiosa e também do papel da família. Um tema só por si muito importante, mas que, neste caso em concreto, teve ainda o interesse acrescido de contar entre os participantes com uma responsável da Fundação AIS, a Marcela Szymanski. Nós perguntámos-lhe o que foi esta conferência, o que é que se debateu, mas antes de escutarmos, vamos, e muito sucintamente, Catarina, apresentar a Marcela aos nossos telespectadores. Claro que sim, Paulo. Portanto, a Marcela é responsável ou é especialista em comunicação política e trabalha já há bastantes anos para a Fundação AIS. O seu trabalho é muito especial porque ela está, de facto, focada em divulgar informações sobre a Igreja perseguida, quer políticos, quer legisladores dos diferentes países que estão em Bruxelas, portanto no Parlamento e também na Comissão Europeia. É aquilo que se chama hoje, Paulo, de advocacy, é isso que ela faz. Mas o seu trabalho ultrapassa isso. Ela foi nos últimos 10 anos responsável era editora-chefe do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que nós falamos aqui com tanta frequência no nosso programa de televisão, Paulo. Portanto, ela vive em Bruxelas, mas está normalmente a viajar por várias capitais para informar os políticos sobre o que podem e o que devem fazer sobre esta temática tão importante e tão sensível que é a liberdade religiosa e também a perseguição aos cristãos, Paulo. Excelente retrato. Obrigado, Catarina. Agora que já se conhece um pouco melhor quem é a Marcela Szymanski, vamos então escutar o que ela nos disse sobre esta conferência e sobre os seminários da Universidade Nova de Lisboa em que participou através da internet, ela desde Bruxelas. En el último mes he participado en 3 seminarios en línea donde se discute el papel de la familia en la libertad religiosa. El último de ellos fue por la Universidad Nova. Estos encuentros son muy importantes para recordar que las mujeres en las familias son quienes dan a los niños su primera experiencia de la religión. Es la madre la que enseña a su hijo su primera oración, lo más sencillo que uno se pueda acordar. Ahora, la mayor amenaza es que reina una ideología que pretende que cualquiera puede ser mujer y puede ser madre. Sin desenmascarar esa mentira, el vacío espiritual seguirá avanzando por décadas.
Estamos a escutar Marcela Szymanski, da Fundação AIS, que participou recentemente numa conferência da Universidade Nova de Lisboa. Marcela, que tem como missão precisamente alertar a classe política, os dirigentes das nações, para as matérias relacionadas com a liberdade religiosa e também com a perseguição aos cristãos. E por isso que nós quisemos saber quais são, em sua opinião, da Marcela, claro, os desafios que enfrentamos agora quando falamos destas temáticas. En cuanto a los retos que enfrenta el derecho a la libertad religiosa, vemos un aumento muy rápido de la persecución violenta contra la gente que no cree en el mismo Dios que el tirano que reina sobre su país o territorio. Los tiranos pueden ser elegidos o no, pueden ser también organizaciones criminales, y ellos son más astutos y disfrazan la persecución de medidas que parecen legales, pero que con el paso del tiempo conducen a eliminar la vida y la fe de un grupo que afecta el control total al que el tirano aspira. El mayor reto es reconocer y conocer todos nuestros derechos y obligaciones, nuestros derechos fundamentales, identificar al tirano, identificar al predador que está por destruirnos y defendernos antes de que sea demasiado tarde. En este caso, el conocimiento es la única manera de sobrevivir. Foi Marcela Szymanski, da Fundação AIS, a alertar para as ameaças à liberdade religiosa. No início do programa, nós escutámos um sacerdote, o padre comboniano Marcelo Oliveira, a alertar para a situação também de violência sem fim que há na República Democrática do Congo. Nós já vamos escutá-lo com atenção nesta mensagem que ele enviou para a Fundação AIS em Lisboa, mas antes disso é preciso explicar, até para se compreender um pouco melhor o que ele nos vai dizer, que é, especialmente na região este deste país, que se tem registrado uma sucessão de ataques, alguns dos quais, de facto, de extrema violência. Catarina, o que é que se passa, então, na República Democrática do Congo? Bom, Paulo, o que se passa é que, de facto, a violência na República Democrática no Congo continua na ordem do dia. Recentemente, no passado dia 7 de junho, houve ataques atribuídos a militantes das Forças Democráticas Aliadas, uma milícia que atua especialmente na região do Kivu Norte, precisamente no oeste do país. Causaram mais de 40 mortos, Paulo. E tem sido assim com uma frequência assustadora. Se recuarmos um pouco do tempo, até maio, por exemplo, deparamos com mais ataques, com mais violência, infelizmente. De facto, em maio, no espaço de apenas alguns dias, houve a notícia também de um ataque a um campo de refugiados. Sim, e também nesta mesma região, Paulo. Desta vez, este ataque, que ocorreu então a 3 de maio, causou pelo menos 19 mortos e na sua maioria mulheres e crianças e mais de 30 feridos, muitos deles em estado grave. E eu disse ataque, mas na verdade, Paulo, segundo a maioria dos relatos que nós tivemos acesso, tratou-se quase de um bombardeamento a um campo de refugiados em Muganga, perto de Goma, que é a cidade capital da província do Kivu Norte, na República Democrática do Congo. Bom, e o padre Marcelo fala-nos destes ataques, de toda esta violência, mas há um dado que eu quero sublinhar na mensagem deste missionário comboniano, é que, para ele, o estranho é ter-se dado agora um grande destaque a estes ataques, porque, diz-nos ele, isto é quase, e agora para usar uma expressão popular, o pão nosso de cada dia. Sim, é verdade. O padre Marcelo Oliveira diz-nos que, infelizmente, todos os dias neste país há gente que morre. Há mulheres que são massacradas, há crianças que são torturadas, há pessoas que são violadas, há militares, há civis que morrem. Portanto, tudo isto passa sobretudo então nesta zona este do país, que é também a mais rica. Uma região particularmente rica de minerais e que tem levado a toda uma estratégia de rapina, digamos assim, que está por trás também de toda esta violência. Precisamente, Paulo, e esse é, aliás, o ponto fulcral para se perceber então tudo o que se passa, toda esta violência que se passa então na República Democrática do Congo. Portanto, é nesta região na província do Kivu Norte, que abundam as minas de ouro, de cobalto, de coltan, materiais que são tão necessários
necessários, por exemplo, para telefones, para os smartphones, para computadores e que são alvo de cobiça quer de países, quer de empresas também, claro. E como é que se relaciona isso, essa riqueza, com esta violência? É simples, Paulo. Portanto, toda a violência que existe nesta região, em que há, e é preciso dizer isto, milícias armadas, portanto, verdadeiros exércitos, patrocinados até por outros países, Paulo, promovem então a instabilidade e que dá origem então também a este comércio ilícito e ao controle então das minas, da exploração destes recursos naturais que são tão importantes então para tantas indústrias. E é por causa de tudo isto, Paulo, que há populações extremamente pobres numa das zonas mais ricas de todo o país. Bom, isso de facto explica muita coisa. Obrigado, Catarina. As palavras deste sacerdote português são de facto significativas. Ele é missionário, está na República Democrática do Congo desde há vários anos e acompanha de perto a vida e o trabalho dos combonianos. Aliás, poucas pessoas conhecerão tão bem como ele a realidade deste país africano. Vamos então escutar a mensagem que o padre Marcelo Oliveira enviou para a Fundação AIS, para o nosso programa de televisão. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que me seguem. O meu nome é Marcelo Oliveira, sou missionário, padre e atualmente na República Democrática do Congo. Este imenso país, 26 vezes maior que o nosso pequeno Portugal. Esta oportunidade que me é dada, gostaria de falar da realidade deste país que me acolhe, onde trabalho como missionário, com tantos outros colegas que trabalham aqui na cidade de Kinshasa, outros que trabalham no interior. Como missionários combonianos, encontramos-nos em diferentes dioceses deste país, na parte norte, na parte nordeste e na parte este, que é a parte mais massacrada da República Democrática do Congo. Há alguns dias, algumas notícias circularam nos meios de comunicação social acerca de um massacre ou de uma tentativa, um atentado num campo de refugiados bem perto da cidade de Goma. Eu comparo essa notícia que saiu na comunicação social como uma pipoca que saltou da panela. Quando a gente está a fazer pipocas e quer ver se estão todas já arrebentaram, então há sempre uma ou outra que salta fora. E as notícias que saem deste país são como pipocas, porque falar de massacre ou de um atentado a um campo de refugiados é o pão nosso de cada dia. Todos os dias, neste país há gente que morre. Há mulheres que são massacradas, há crianças que são torturadas, há pessoas que são violadas, há militares que morrem, há pessoas, há civis, todos os dias. E isto sobretudo na parte este do país, que é a parte mais rica, onde encontramos ouro, onde encontramos o cobalto, o coltão, matérias bem necessárias para que os nossos telefones possam funcionar e que são roubadas, que são levadas para fora do país de maneira fraudulenta. Esse último ataque que a comunicação social passou a esse campo de refugiados atingiu muitas mulheres, crianças, e por isso se calhar fez notícia. Mas é penível, é triste, mas quantas pessoas morrem todos os dias. E portanto a notícia que saiu é uma das muitas que não saem, ficam escondidas, que ficam no silêncio e não interessa. A guerra na Ucrânia é página e abertura do telejornal, a guerra em Gaza todos os dias nós a podemos ver nos meios de comunicação social. A guerra do Congo é uma guerra silenciosa, porque tem pouco interesse ou tem muito interesse escondido. Esconder a guerra é permitir que se possa continuar a levar as grandes riquezas deste país para fora de maneira fraudulenta. O Papa, quando veio a Portugal no ano passado, disse: tirai a vossa mão do Congo e da África, retirai as vossas mãos, retirai vós, comunidade internacional, porque o grande ladrão das riquezas
deste país é a comunidade internacional, que continua a silenciar, que continua a olhar para a realidade deste país de uma maneira passiva, sem interesse. O Congo é o país no mundo que tem mais refugiados internos. A quantidade de campos de refugiados que existe neste país, a quantidade de pessoas que têm de abandonar as suas casas, a quantidade de pessoas que têm que fugir todos os dias. Andam de um lado para o outro, escondem-se daqui, cai uma bomba lá perto, fogem. Ontem, uma paróquia católica foi atingida. Uma bomba enviada perto de um complexo escolar. É todos os dias. E não faz notícia. Porque ninguém tem interesse. Ninguém se interessa por este povo. Como missionários, sinais de esperança. Sinais da presença de Deus que continua a acompanhar este povo. E esse é um dos nossos grandes desafios. Foi o Padre Marcelo, que está na República Democrática do Congo, a alertar para guerras de que não se fala, para conflitos que já não são notícia ou que deixaram de o ser. E isto, de facto, é trágico. E não é só sobre este país que se abateu este silêncio, digamos assim, criminoso. É também, por exemplo, Catarina, estou-me a lembrar o caso da Síria. Todos os telejornais em todo o mundo, a Síria é de facto o tema de abertura de todos estes grandes telejornais do mundo. Agora raramente se fala deste país, apesar da guerra continuar, apesar do sofrimento da população continuar, e se não fossem instituições como a AIS, provavelmente nada se saberia, Paulo. Sim, de facto, na Síria há milhões de pessoas em sofrimento. Por lá vivem milhares de cristãos que precisam de ajuda, como é o caso, por exemplo, de Abdal Kará. Ele vive em Homs, na cidade de Homs, numa rua que tem, aliás, um nome muito especial, Rua da Esperança. A guerra civil na Síria, a brutal guerra civil, deixou marcas profundas no seu bairro, até na sua própria casa. A casa teve de ser, aliás, praticamente reconstruída. Ele vai-nos contar agora uma coisa extraordinária. Um dia, ao procurar resgatar coisas suas no meio dos destroços do seu apartamento, ele descobriu uma Bíblia que lhe tinha sido dada por um bispo. Uma história que ele nos fez questão de contar e que é também um agradecimento à Fundação AIS pelos pequenos, grandes milagres que faz acontecer todos os dias na vida de tanta gente. Como foi o caso deste senhor Abdal Kará, da sua mulher e das suas duas filhas que vivem em Homs, na Síria. اسمي عبد المسيح قرا ساكن هون بالحي من أكثر من 60 سنة وشارع قديم بحوص القديمة وبالأحداث تضررت الأبنية اللي موجودة ومنهم البناء تبعنا. رغم كل شيء اللي صار بهالمنطقة بالبيت بشكل خاص فكان يعتبر ثروة كبيرة رغم كل شيء اللي صاير بهالبيت. الحمد لله إنه الأمور طبيعية والصحة منيحة والأولاد جيدين وباقي كل شيء بترجع وبقي الكتاب السمين موجود ما بتغير. بشكر كل الجهات اللي كان لها دور وساهمت في إعادة ترميم المنزل بشكل كامل وإن كان جهات داخل أو خارج القطر، وطبعا من ضمن الكنيسة اللي كان له دور رئيسي كمان في إعادة ترميم البيت وإعادته لوضعه الطبيعي القديم وإعادتنا للسكن في بيتنا القديم. شكرا للجميع. Depois deste obrigado que nos chegou da Síria, resta lembrar, Catarina, e faltam apenas uns dias para o preenchimento da declaração do IRS, falta lembrar, dizia eu, que há uma forma fácil e gratuita de ajudar a Igreja que sofre em todo o mundo. Sim, Paula, de facto a forma mais fácil e completamente gratuita para minimizar então o sofrimento dos cristãos, onde quer que eles sejam perseguidos, onde estejam ameaçados, onde sofram, é de facto através da consignação de 0,5% do nosso IRS. Basta nós fazermos uma pequena cruz na nossa declaração de IRS, dizendo que queremos consignar 0,5% do nosso IRS para a Fundação AIS. É apenas
isto, Paulo, não custa absolutamente nada, é extremamente fácil e por isso, se cada um de nós fizer isto, será muito mais fácil e podemos ajudar muitos mais cristãos que precisam urgentemente do nosso apoio, Paulo. Obrigado, Catarina. Como preencher a declaração, como fazer esta consignação do IRS é o que vamos ficar a saber já de seguida. A sua atenção, por favor. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si. É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS 505 152 304. Muito obrigado. É fácil, não é? Fazendo uma cruz na sua declaração de IRS está a ajudar a suportar a cruz dos cristãos perseguidos no mundo. E assim, com esta informação útil, que é também um desafio, chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, hoje desde Itália, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.